Os anciões de Jericó se reuniram e vieram até o homem de Deus, o profeta Eliseu, e eles disseram: meu Senhor, como vês, a nossa cidade é bem situada. A nossa cidade é bem localizada, porém as águas são amargas e a terra é estéril. Jericó era uma cidade que tinha tudo para ser próspera, para que os seus moradores fossem bem-sucedidos. Pessoas de muitas cidades passavam por ali para comprar e vender. Eles tinham tudo para arrebentar a boca do balão, para alcançar os seus sonhos, para gerar emprego, para ter uma renda alta, para serem pessoas cabeças e não cauda. Porém, havia uma maldição naquela cidade. O que se plantava não se colhia, os animais não procriavam, porque faltava água até mesmo para os humanos beber. E as pessoas que ali viviam na miséria, passando fome e trabalho, tendo que deixar a cidade, aonde estava a história de vida dos seus familiares que vieram antes deles, para procurar uma vida melhor em outros lugares. Eles eram obrigados a deixar aquele lugar. Mas a Bíblia diz em Gênesis que quando Deus criou a terra, Ele determinou que a terra se tornasse fecunda e desse o alimento em abundância para o homem. Ou seja, Deus não criou a terra estéril, tampouco a água envenenada, amarga, improdutiva. Mas havia uma maldição que fazia com que nada desse certo naquele lugar. Os animais não procriavam, a semente não brotava, havia fome, havia desemprego, havia miséria, e eles não sabiam a quem recorrer. Então, quando eles viram o homem de Deus, eles foram ao homem de Deus e expuseram o seu problema. E hoje a vida de muitas pessoas se assemelha à cidade de Jericó. Quantas pessoas não têm tudo para serem bem-sucedidas, para serem felizes, mas elas estão amarradas, nada dá certo. Aonde ela coloca o pé, ao invés de dar certo, dá errado. Ela vive tendo que pedir emprestado, quando a palavra de Deus diz que teremos para dar e para emprestar, sem precisar tomar emprestado. A Bíblia diz que Ele nos fez para ser cabeça e não cauda, mas muitas vezes estamos por baixo e não por cima. Quantas pessoas têm faculdade, mestrado, doutorado, e estão desempregadas, estão trabalhando em profissões abaixo daquelas que elas estudaram para ocupar. As coisas não andam, não acontecem. Às vezes é no casamento, a pessoa não dá certo com ninguém, porque há uma atuação maligna na vida dela, que amarra os seus caminhos. Por isso que Paulo disse, movido pelo Espírito Santo: a tua luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas existe um mundo espiritual que influencia o mundo físico, e todas as áreas da tua vida sofrem o reflexo do mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé.
E se a nossa fé está em baixa, se a nossa comunhão com Deus está fraca, se nós não temos vida de obediência e de oração, se não somos cheios da presença de Deus, espiritualmente nós estamos fracos, então os espíritos malignos que agem nesse mundo, os quais Jesus diz em João 10,10, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Se estivermos fracos espiritualmente, nós estaremos à mercê da ação de principados e potestades, que vão amarrar a nossa vida, que vão amarrar os nossos caminhos, que vão levantar barreiras de impedimento e não deixarão nós alcançarmos os nossos objetivos. Quantas pessoas têm tudo para dar certo? Ela é bela, ela é esforçada, e ela não dá certo com ninguém. Pastor, eu estou encalhado, não dou certo com ninguém. Quando eu penso que a minha vida sentimental vai andar, que eu vou conhecer alguém, a minha cara metade, para construir uma família, porque a Bíblia diz: aquele que encontra uma esposa ou um marido alcança a bênção do Senhor. A nossa realização vem de Deus, mas é bênção do Senhor ter alguém para dividir as lutas da vida, para te ajudar a andar na fé. E tem pessoa que até na vida sentimental ela está amarrada, ela não está certo com ninguém, porque há uma atuação maligna. Tem pessoas que ouviram no passado palavras de maldição. Você se relacionou com alguém que disse: você não deu certo comigo, você não vai dar certo com mais ninguém, e através daquela palavra, um espírito maligno entrou na tua vida e passou a agir na tua vida sentimental, e porque você estava fraco na fé, espiritualmente, sem o revestimento do Espírito de Deus. Tem pessoa que, embora ela esteja na igreja, ela não tem a proteção de Deus. Por quê? Porque ela não está praticando a palavra, ela não tem vida de oração, ela não jejua, ela não obedece. Então, espiritualmente ela está fraca. O diabo, quando olha para a vida de uma pessoa, o que o impede de agir? Não é se essa pessoa vive na igreja, se essa pessoa conhece as Escrituras, se essa pessoa tem um título ou um cargo, mas é se ela pratica a palavra e tem o Espírito de Deus sobre a vida dela. Porque o que impede o diabo de agir na nossa vida é a presença do Espírito Santo. Quando ele quer entrar na nossa vida, ele encontra um valente mais poderoso do que ele, então ele não consegue agir, e as coisas começam a acontecer favoráveis a nós. As portas se abrem, os milagres acontecem, a provisão vem, a restauração, aonde nós colocamos a planta dos pés, Deus nos abençoa. Mas tem pessoa que ela está lutando sozinha, na força do braço, porque estar na igreja não significa estar na presença de Deus. E o diabo, ele sabe diferenciar quem está na presença de Deus, porque ele vê o Espírito Santo presente na nossa vida. Então, se você estiver fraco na fé, na comunhão com Deus, não tiver uma vida de oração, de obediência, espiritualmente você está fraco. Então o inimigo começa a agir e começa a amarrar a tua vida aos teus caminhos. Os projetos de Deus é para que você coma o melhor dessa terra. Jericó tinha tudo para ser próspera, para que outras pessoas de cidades vizinhas viessem para crescer ali, para trabalhar, para construir família, para ter um futuro. Mas estava acontecendo o contrário. As pessoas dali estavam saindo e indo para outros lugares, porque ali estava debaixo de maldição. Então eles disseram: homem de Deus, não aguentamos mais,
esforça, ela dá o melhor, mas ela não tem resultados favoráveis, porque Deus não está agindo em favor dela, porque Deus diz: eu dou aos meus servos, enquanto estes dormem. Prosperidade é dom de Deus, é Deus que levanta, é Deus que prospera. Então você tem que colocar a tua vida na presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Zacarias diz: não por força, nem por violência, mas pelo agir do meu Espírito, diz o Senhor. Se você se encher da presença de Deus, o mal não vai ter campo de ação, você vai ter a proteção de Deus. Como diz no Salmos 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Deus onipotente. Os teus olhos contemplarão 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você tem a proteção de Deus. E por que você tem a proteção de Deus? Porque você vem à igreja e assiste uma reunião na semana? Não, porque você pratica a palavra, porque você tem comunhão com o Espírito Santo, você é o templo do Deus Altíssimo. O Senhor disse: eu não habito em templos construídos pela mão dos homens, mas eu habito dentro de você. E quando o Deus Todo-Poderoso habita dentro de você, o mal não tem como agir. Então você anda de vitória em vitória, em todas as coisas, você é mais do que vencedor. Mas Jericó tinha tudo, humanamente falando, para ser próspero. Talvez você diz assim: pastor, eu tenho tudo para ser próspero, eu tenho tudo para ser feliz, mas parece que sempre que eu começo a fazer alguma coisa, o mal se levanta, amarra, e até o que era para dar certo dá errado. Nada anda na minha vida, nem na minha vida sentimental. Aliás, eu acho que eu nasci para ficar sozinho. Não, Deus tem alguém especial do coração dele para você. A família é um projeto de Deus. Não estou dizendo que você não pode ser feliz sem ser casado, mas se você encontrar alguém de Deus, a tua felicidade vai ser dobrada. A palavra diz em Isaías: no lugar da vergonha eu te darei dupla honra. É bênção de Deus ter alguém para dividir a vida, para somar forças. A Bíblia diz que quando um está fraco, o outro fortalece. Quando um cai, a mão do outro levanta. Quando um está desanimado, esmorecendo, o outro tem sempre uma palavra de ânimo, de fé. Quando você se sente fraco, você tem alguém para te abraçar e dizer: eu estou contigo. E até mesmo na tua vida financeira, quando você não vê portas, o teu Deus abre portas aonde não existem portas. Então você tem que buscar, acima de tudo, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus. O profeta Eliseu, ele viu que havia uma atuação maligna naquela cidade. Aquele lugar estava debaixo de uma maldição, e ele disse aos moradores: tragam uma tigela virgem e coloquem nela sal. E eles ouviram a palavra do homem de Deus e obedeceram. A Bíblia diz que se nós crermos no Senhor e nos seus profetas, nós prosperaremos em segurança. Então ele pegou a tigela virgem com sal, e a Bíblia diz que ele se dirigiu ao manancial das águas, a nascente. Ou seja, ele foi na raiz do problema. E qual é a raiz do problema? Nós lemos no início que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é no campo físico, material, mas é no mundo espiritual. Então, ele foi na raiz do problema, aonde nasciam as águas, e ele clamou a Deus e determinou, dizendo: assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte, nem esterilidade. Ele profetizou
profetizou segundo a palavra de Deus. Ele expressou o pensamento de Deus através de palavras, porque Deus não criou a terra estéril e nem a água para causar morte. Amém? E segundo a palavra dele, pela fé que ele usou, Deus agiu e aquela maldição foi quebrada. E a partir de então, a partir da oração daquele homem de Deus, aquele lugar aonde reinava a morte, a esterilidade, aonde os animais não procriavam, aonde o que se plantava não se colhia, aonde havia desemprego, aonde as pessoas tinham que deixar para ir procurar um lugar aonde tinha trabalho em cidades vizinhas. Eles puderam plantar e colher, eles puderam ver os seus animais se multiplicando, eles puderam voltar e ser vencedores, porque a maldição foi quebrada no mundo espiritual. Aquela atuação que travava, que amarrava, que gerava miséria, saiu por causa da palavra de um homem de Deus, que orou na fonte, na raiz do problema. Então você tem que se encher da presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo e orar. E quando você orar, o mal que poderia estar agindo em alguma área, ele tem que sair, porque você tem autoridade no nome de Jesus. O mal não pode resistir, e quando o mal sai, as coisas acontecem favoráveis, as coisas dão certo. Amém? A partir daquele momento, daquela oração, aquela cidade prosperou, deixou de ser um lugar miserável, de fome, de dor, e se tornou